Boa noite, Eusário. Boa tarde para aqueles que nos assistem aqui no Brasil. Boa noite, Eusário. Está aqui conosco. Boa noite, boa noite. Tudo bem, João Paulo? Tudo ótimo. Melhor agora conversando com você, em qual nós vamos poder conversar um pouquinho sobre essa grande profissão do turismólogo. Eusário, até estava falando, pessoal, se você puder falar um pouquinho para mim, só um instante aqui, deixa eu tirar o retorno aqui. Você está em qual cidade mesmo que você está? Que eu até esqueci de comentar aqui para o pessoal. Eu moro em Eindhoven, a terra do PSV, onde jogou Romário. Show, olha aí. No sul da Holanda. Nós estamos Deixa eu tentar ver se eu equilibro esse celular aqui da melhor forma, para ficar com minha mão mais livre. Espera aí, só um minutinho, viu? Claro. E nós estamos aqui com um convidado internacional, é o Eusário, que batalhou bastante aqui no turismo no Brasil e agora está batalhando agora de forma online, nos contribuindo bastante com o seu conhecimento. E Eusário, como que foi esse seu início no turismo? Como que você despertou esse interesse, essa paixão para atuar no turismo? Cara, na década de 80, final da década de 80, eu tive a oportunidade de entrar para trabalhar na VASP, companhia aérea, né, na época. Era muito boa, voava no Brasil inteiro e eu fazia trabalho administrativo na VASP, era auxiliar administrativo na VASP. E aí fui me dedicando e consegui fazer uma viagem pela empresa para São Paulo, depois outra para Fortaleza, levando pessoas, agentes de viagens, tipo fan trip, né? Assim, que eles pediam para alguém da companhia acompanhar e eu acabei gostando desse negócio, sabe? Ah, sim. Fui me entusiasmando. Começou já eu na trabalhava prática, no né? escritório. Como? Começou já vivenciando a prática, vivendo, trabalhando numa companhia aérea, começando um pouquinho com essa proposta aí de guiagem, antes de começar com a parte teórica. Isso, exatamente. Era fazendo toda a parte administrativa, tive uma experiência também na época da carga, né, de como fazer o embarque de carga, tinha uma loja no centro da cidade, isso aí João Pessoa, VASP João Pessoa, né, porque minha família era de João Pessoa, embora eu tenha nascido em Maceió, mas fui pequeno para João Pessoa. Então, era na VASP, da secção de João Pessoa lá. Eu já tinha voo para João Pessoa da VASP nessa época. E a VASP voava o Brasil inteiro, né, praticamente. Sim. E aí eu fui mordido pelo bichinho do turismo logo aí, né, logo aí na aviação. Show. E aí você depois foi pensando em fazer o curso. Quando que foi que você partiu pensar assim para o curso, para fazer o curso de turismo? Enquanto eu morava em João Pessoa, eu fazia economia. Eu fiz economia na Universidade Federal da Paraíba e não cheguei a terminar o curso porque fui para o Rio de Janeiro, em 1986, exatamente. E aí não consegui transferência da pública para pública lá, para o FRJ, não consegui, era muito difícil essa transferência, assim, e aí acabei, para não ficar sem estudar, acabei fazendo um vestibular na Universidade de Estácio de Sá, e eu digo, eu vou fazer turismo, porque acho que gostei desse negócio, sabe? E aí fui pro turismo já nessa época, aí na Universidade de Estácio de Sá, do Rio de Janeiro, onde eu fiz onde terminei minha graduação. Bacana. Mas eu tive um meio tempo aí que eu acabei ficando quase jubilado, sabe? Porque eu fui morar em Londres. Eu fui morar em Londres, fiquei 4 anos na Inglaterra. Na época do Collor de Mello,
me autoexilei. Eu achava que esse país não tinha mais jeito. Aí fui embora, fiquei 4 anos na Inglaterra, fui aperfeiçoar meu inglês, entrei para o Westminster College lá em Londres e fui fazer inglês voltado para Hotel and Catering. E aí fiz um curso de inglês especializado para Hotel and Catering no Westminster College lá em Londres. E ao mesmo tempo trabalhava com cultura brasileira, introduzia a caipirinha em Londres, que não existia nessa época. Trabalhei com cultura brasileira, com dança, né? Foi da época da lambada também na Inglaterra, no mundo. E aí eu fui aproveitando isso e trazia um pouco do Brasil nessa história com um grupo que eu formei lá na Inglaterra, chamava Lambrasil. E esse grupo a gente levava um pouco da cultura brasileira e ao mesmo tempo introduzia gastronomia, né? E a caipirinha, que não existia, ninguém conhecia a caipirinha nessa época, 1989, foi quando eu cheguei em Londres, por aí. Quando eu voltei de Londres, foi que eu concluí meu curso, minha graduação na Estácio de Sá. Eu tinha deixado algumas disciplinas pendentes, né? Chutei o balde mesmo, me autoexilando na Inglaterra. É uma coisa meio Caetano Veloso, assim, sabe? Só que Caetano foi forçado, né? O exílio. Eu não, foi autoexílio, na verdade. Sim, com certeza. Mas foi um período de muito aprendizado também. Bacana, teve um momento de experiências, e até vivenciando e não deixando de lado também as suas raízes. Você conseguiu trazer um pouquinho de brasilidade lá para aquela Inglaterra, que é toda, vamos dizer assim... Com certeza. Pessoal mais sério. Com certeza. Aí eu terminando meu curso na Estácio, né, ao mesmo tempo eu trabalhava numa operadora francesa especialista em Turquia. Não existia o mercado da Turquia no Brasil, os agentes de viagens não conheciam o destino, né? E aí essa operadora francesa, muito boa, né, muito bem estruturada, começou a atender o mercado de Portugal. Então tinha guia, eles ofereciam guia de turismo falando português da Turquia. E aí nós aproveitamos esse mercado para trazer para o Brasil, né? Então eu fiquei como comercial representative da Pacha Tours no Brasil. O escritório era na Torre do Rio Sul, lá no Rio de Janeiro, no 42º andar da Torre do Rio Sul, um local maravilhoso. E abrimos um escritório também em São Paulo e eu consegui abrir 15 representações pelo Brasil. De Porto Alegre a Fortaleza, eu consegui abrir 15 representações da operadora, né? Com alguns operadores locais e tal. Em Goiás nós tínhamos, aí em Goiás, eu não vou me lembrar agora o nome do operador, mas eu cheguei aí duas vezes a Goiânia para fazer um workshop sobre a Turquia. Aí eu botava um chapéu de turco, sabe? Até então eu não tinha ido nem à Turquia, mas eu falava tão bem da Turquia e das operações e do catálogo que era todo ano lançado, que o pessoal achava que eu era turco, na verdade, né? Então, certamente dos antigos aí agentes de viagens de Goiás me conhecem dessa época aí de Pacha Tours, né? Porque ficou na minha testa um pouco, né, essa minha atuação, né, como comercial representative da Pacha Tour no Brasil, né? Enfim, antes de ir para a Inglaterra, eu ainda fiz uma atuação na hotelaria, fui gerente de um hotel pousada lá em Visconde de Mauá, entre Rio e São Paulo, na região dali das Agulhas Negras, né, ali de Visconde de Mauá. Então, ali eu gerenciei um hotel muito lindo, um hotel que tinha 35 bangalôs, né, isolados, assim, nas montanhas, uma coisa muito, muito interessante, que era o Hotel Pousada da Gávea. De lá, eu saí, pessoal, eu saí de Visconde de Mauá, no interior do Rio de Janeiro, no mato, nas montanhas, para Londres. Nossa! Olha só que loucura! Mas isso foi muito bom, porque ele tem uma bagagem de gerenciamento também hoteleiro. Né? Sim. De gerenciamento hoteleiro. Tem que olhar as oportunidades, pessoal. Independente do cenário, independente de onde você está,
faça como a Osório. Osório deu aqui vários exemplos bem práticos, que ele sempre vivenciou a parte de trabalhar, de colocar a cara e começar a lutar pelos seus sonhos, é a parte principal e mais importante. Foi o que levou ele até o turismo, foi o que fez ele não abandonar, principalmente, independente do local que você esteja, sempre existe possibilidade que você pode desenvolver. Você pode ter uma veia empreendedora ou intraempreendedora. Mesmo empregado, você pode começar a buscar inovar. Como o Osório que colocou vários exemplos bem práticos, até que ele começou até a expandir esse trabalho todo para o Brasil. João Paulo, deixa eu só te cortar aqui. Quando eu estava na Pachatu, fazendo workshops e café da manhã para os agentes de viagens, olha só, eu estava com um nível de profissionais e de pessoas que acredito que nem eu tinha. Mas eu falava tão bem do destino, né? Eu apresentava tão bem a Turquia, eu apresentava tão bem o catálogo e a empresa, eu tinha todo um schedule, né, para fazer minhas apresentações, né? Eu começava pela Turquia, depois eu apresentava a empresa, depois eu entrava no catálogo que estava sendo lançado. Todo ano a gente lançava um catálogo, né, dessa empresa, com novos programas, com novos roteiros e tal. Então, isso foi me dando a segurança e a firmeza da docência. Eu fui me descobrindo a docência com os profissionais da área já, entendeu? Que as perguntas eram tão focadas, tão especializadas, entendeu? E eu tinha que tirar de letra, né? Porque eu estava sendo pago, a empresa me pagava, eu chegava de Fortaleza no escritório, no dia seguinte eu já tinha que ir para Porto Alegre, entendeu? Para fazer workshop lá em Porto Alegre. Então, assim, às vezes, numa semana eu nem desarrumava a mala, porque eu viajava muito nesse período aí para atender aos representantes, né, que a gente vinha abrindo, os representantes locais que atuavam com os agentes de viagens locais, né? Então, eu tinha que dar toda atenção a esses representantes locais, né, dos estados. Então, isso foi me descobrindo. Nisso, quando eu terminei meu curso de turismo, eu digo, eu acho que agora está na hora de fazer uma pós, né? Eu nunca fui assim, de muito aprofundamento acadêmico, sabe? É tanto que nesse período eu comecei a atuar com a BBTU. A BBTU já existia desde 1987, né? Mas foi no final da década de 90, praticamente, que eu conheci a BBTU. Entendeu? Saindo quase já da universidade, porque eu conheci a BBTU, entendeu? E aí eu nunca tive aquele aprofundamento acadêmico que eu via lá. Eu já fazia parte do Conselho, a gente chamava de Conselho Nacional. Hoje nem chama mais de Conselho, porque a gente nem pode chamar de Conselho, né? Os Conselhos Nacionais e os Conselhos Estaduais das seccionais. Então era o Conselho Nacional da BBTU naquela época era Miriam Rejovski, era Trigo, era não sei o quê, era José Giareta, entendeu? Era Marlene Matias, só tinha top, né, da academia, só tinha aqueles top. Eu digo, meu Deus do céu, onde é que eu tô? Olha onde é que eu tô metido aqui. Era Tânia Almena, que era presidente do Rio de Janeiro, com a Denise Bastos, que era vice-presidente, e eu era presidente do conselho da seccional da BBTU do Rio de Janeiro, né? Eu assumi essa função, então nós éramos 3. Como a gente tinha mais de 40 afiliados na entidade, a gente tinha possibilidade de ter 3 representatividades no Conselho Nacional, que normalmente são 2, pelo Estatuto da BBTU Nacional, só tem 2 representações, né? Mas como a gente tinha mais de 40 afiliados, formalizados, legalizados, atualizados, então a gente tinha direito a mais um voto, digamos assim, nas decisões do Conselho, lá da BBTU, né? E eu encontrava com esse povo, né, 2 vezes por ano, praticamente. Eram 2 reuniões por ano que a BBTU Nacional fazia, e eu tava lá, caramba, olha onde é que eu tô aqui, ó, do lado da Miriam Rejovski, do lado do Trigo e não sei o quê. Esse povo já era macaco velho, né? Esse povo já era macaco velho do turismo, os jurássicos do turismo, né? Mas, enfim, eu jamais pensei em ser presidente da BBTU, nunca na minha vida, nunca pensei nisso, né? Mas aí eu fiz uma docência no ensino superior, fiz uma pós, onde eu fiz puxando a educação para o turismo. Imediatamente já engrenei com um mestrado, né, um mestrado de Ciências da Saúde e do Meio Ambiente,
E aí esse mestrado era na área de educação, né? Era na área de educação. E aí eu puxei também a minha pesquisa para o turismo, né? E aí com o mestrado já me deu grande habilitação para a docência, né? E aí eu fui galgando lá no Rio várias outras possibilidades da docência. Dei aula na Faculdade de Machado de Assis, dei aula na Universidade Católica de Petrópolis, abrimos um curso na Uniswan, numa região, um subúrbio do Rio de Janeiro, lá na Uniswan, um curso muito interessante, coordenado pela professora Tânia Almena, mas era um curso muito interessante, trazia as disciplinas operacionais do turismo para primeiro, segundo, terceiro, quarto período, para o cara ver logo ali onde é, né, a engrenagem e a mão na massa, para não ficar vendo sociologia, história, filosofia, e não ver turismo. A gente puxou, né, as disciplinas operacionais, eventos, hotelaria. Eu dava aula de transporte 1 e 2. Aí depois dava aula de agenciamento 1 e 2, entendeu? Tudo no primeiro e segundo período, terceiro e quarto período, bem no começo do curso. Então era um curso muito revolucionário, assim, muito interessante. Foi autorizado pelo MEC sem nem ter uma primeira turma ainda formada, para você ter uma ideia. O MEC achou tão interessante que já aprovou o curso, né, que nós formamos lá, né, sob a coordenação, claro, da professora Tânia Almena. Mas, enfim, quase 10 anos, sei lá, dando aula, muitos anos lá dando aula lá no Rio de Janeiro, aí tive a oportunidade de ser secretário de turismo em João Pessoa, né, em 2006. Um amigo das antigas da Universidade Federal da Paraíba, militante político do Conselho Estadual de Farmácia, né, o Ricardo Coutinho, hoje é o presidente da fundação do PSB, é um cara muito militante, um guerreiro na política brasileira e está sofrendo muita coisa também, igual o presidente Lula, muito lawfare está em cima dele nesse momento. Mas aí ele achou que jamais eu iria aceitar um convite de voltar para Paraíba depois de tantos anos fora. Desde 1985 que eu estava fora de João Pessoa, olha só. Em 2006... com 9 turmas, eu estava com 9 turmas, 3 de manhã, 3 da tarde e 3 da noite, 9 turmas, aceitei o convite para ter a experiência de um cargo público, que eu jamais, nunca pensei, nunca almejei cargo público, entendeu? E aí fiquei em 2006, vi prefeito sair, vi prefeito entrar, vi prefeito sair. Só saí de lá em 2012, na verdade. Fiquei de 2006 a 2012, uma gestão que eu ralei muito, não tinha tempo para nada. Era dedicação exclusiva mesmo ali em João Pessoa, né? E com muitas oportunidades de participar numa época de efervescência de política nacional do turismo. Imagina, 2006, sim. Ministério de 2003, né? Ministério criado em 2003. Então, assim, para mim foi uma grande oportunidade. Eu tinha interlocução com o Ministério do Turismo o tempo inteiro. Fui fundador, bato no peito com muita honra, da ANSEDTUR, que é a Associação Nacional dos Secretários e Coordenadores de Turismo, né? Porque começou com os secretários das capitais, depois expandiu para os 65 destinos, né? Mas hoje a ANSEDTUR abraça os secretários, né, dos municípios turísticos brasileiros e tal. Mas eu fui fundador, junto com a secretária de Porto Alegre, a Ângela, esqueci agora o nome dela, esqueci. Se alguém tiver por aí do Rio Grande do Sul vai saber quem é a Ângela, porque ela foi muito atuante lá no Rio Grande do Sul, sabe? Mas, enfim, então foi uma época de muita efervescência. Participei de grandes feiras internacionais, levava João Pessoa, né, para as feiras internacionais, sempre no mês de janeiro, que as feiras acontecem aqui na Europa, normalmente é a FITU, em Madrid, a BTL de Lisboa, a Ferry da Dinamarca, né, e a Vacante Beers, que
que é uma feira aqui na Holanda, em Utrecht, no meio da Holanda, que pega todo o Benelux, né, toda essa região aqui, pega a Alemanha, pega a Bélgica, enfim. Então é uma grande feira, 5 dias de feira aqui em Utrecht, na Holanda, e eu vinha para participar no stand da Embratur, né, dentro do stand da Embratur, que era uma excelente oportunidade de levar o destino, até porque João Pessoa estava no Nordeste do Brasil holandês, né? A gente tinha o slogan, né? Nordeste do Brasil holandês, porque nós somos colonizados ali de Alagoas, né? De Alagoas até uma parte ali do Rio Grande do Norte, Ceará, por holandeses, né? 25 anos, né? Pelos holandeses. Então a gente levou esse produto, né? Fizemos um produto muito interessante para levar para o stand do Brasil, aqui na Holanda, né? Aqui na Holanda. Mas não, jamais pensei que eu ia morar aqui na Holanda, né? Nunca pensei que ia levar o ia morar aqui na Não, e é uma história incrível. Um pouco aí da minha trajetória, São Paulo. E é uma história incrível para vocês verem. E principalmente, como ele falou, ele se cercou de pessoas para complementar as suas habilidades. Se você segue um sonho, se você consegue buscar todo esse objetivo que você tem, você consegue trazer. E falar dessas pessoas que cercou, nós temos aqui várias pessoas que estão te comentando aqui um pouco sobre a sua trajetória. Mônica Beijacor, que é lá de Araxá, que já tinha comentado aqui, conversado um pouquinho conosco antes. Andy Cris, todos estão aqui parabenizando você. Também a Mônica Beijacor colocou aqui, saudações turismólogas, Eusário. Essa expressão eu acho que foi eu que criei. Porque quando eu cheguei na BBTU era saudações turísticas. Eu digo, turísticas? Nós não somos turistas, turismólogas, né? Saudações turismólogas. Então nas minhas cartas oficiais eu terminava sempre com saudações turismólogas, desde que eu entrei na BBTU em 2013, né? Porque quando eu terminei meu período político em João Pessoa, né? E lá trovejou, relampeou, política é muito assim, né? Aí eu tive que sair da gestão, né? Aí voltei para o Rio, né? Foi quando eu assumi a BBTU Nacional, em 2013, né? Eu estava com boa articulação nacional, né? Ali no governo, né? Também no Ministério do Turismo, conhecia todo mundo por ali, e aí acabei assumindo, né? Foi um desafio muito grande, né? Porque Tânia Almena era pau, né? Tânia Almena também fez bastante coisa, e aí substituir a professora Tânia Almena não foi fácil, mas eu dei meus pulos, né? Me dediquei muito à BBTU de 2013 para cá. Foram várias conquistas que nós tivemos. Foi logo após o reconhecimento, né? Logo após a lei do reconhecimento, que foi finalzinho já de 2012, né? Então, eu peguei nas mãos, né, o gol que a professora Tânia Almena conseguiu lá na gestão dela, né? E aí botei à frente essa bola para poder a gente tentar aperfeiçoar um pouco mais, né, essa nossa luta pelo reconhecimento, né, e futuramente a luta pelo nosso Conselho Federal de Turismo, né? Porque é essa nossa luta maior mesmo, é poder instituir um Conselho Federal de Turismo. Nós temos uma profissão com informação de nível superior, que é isso que a gente precisa inserir na nossa lei, né? E precisa de um conselho para fazer a fiscalização profissional. Não sou eu que estou dizendo isso, foi o TCU que disse para a gente. No parecer de um processo lá no TCU, né? Existe a necessidade de ter um conselho de fiscalização profissional das atividades do turismo. Que conselho é esse? É o nosso. Só nós podemos ter conselho, porque guia de turismo não pode ter conselho, né? A profissão não é de nível superior. A atividade profissional não exige formação de nível superior. E só pode ter conselhos profissionais as formações que têm nível superior nesse país, né? Sim. Essa sempre foi minha luta, minha batalha, e tem coisa tramitando, até hoje tem coisa tramitando, a gente chega lá. Sim, com certeza. E até nesse grupo aqui, nós também estamos do grupo nacional, que fazem parte lá
nas conversas. O Sandro Belo, que está aqui, fez até um comentário, só de olho, Exário. Live maravilhosa. O Sandro não perde, o Sandro me segue. Sim. E o Osário também participou de várias lives aí, junto com outras entidades da BB Tour, o seminário agora que nós tivemos no Nordeste. O Ferdinando Lucena também colocou aqui, parabéns, pessoal. Ele falou que Ferdinando Lucena teve a satisfação de trabalhar com o Elzário, e ele é isso mesmo, humanista e grande profissional. E também... obrigado, Ferdinando. Obrigado. O Ferdinando é coordenador, gerente hoje lá do Centro de Convenções. Foi meu chefe de gabinete lá durante a gestão de Ricardo Coutinho. Trabalhamos juntos lá em João Pessoa há muitos anos. É turismólogo também. Sim. É turismólogo. Estamos aqui com um abraço, Ferdinando. Muito bom. E o Cálidon também, o professor Cálidon está aqui também. Quem quiser também sigam lá, Cálidon C. Que show de sua trajetória, Elzário. Colocou aqui o comentário também. O Cálidon é um querido. O Cálidon é um orgulho da nossa categoria. Lá no norte, esse cara ainda vai revolucionar a região norte do país, tenho certeza. Tem um canal muito bacana aí também, dica para aqueles que estão aí nos assistindo. Sigam lá no YouTube também o canal do Cálidon, que ele fala muitas informações, muitas orientações aí para o turismo. É bem bacana. E uma coisa que eu queria saber, você falou de várias conquistas, vários trabalhos que você vem desenvolvendo, mas eu queria até antes de a gente começar a falar um pouquinho mais sobre essas questões dos turismólogos, eu queria também que você falasse um pouco da sua história. Quais foram as principais dificuldades que você teve quanto turismólogo ao realizar as suas atividades profissionais ou até mesmo de mercado? Quais são as principais dificuldades que você teve? As dificuldades, tanto da aviação, como na hotelaria, como no agenciamento, né, principal, foram as atividades que eu atuei profissionalmente, né? As dificuldades era que, assim, a gente ia aprendendo no peito mesmo, porque na universidade, na faculdade era mais teoria, né? Era mais teoria. Quando a gente chegava para a prática, realmente a gente tinha que aprender no peito e na raça, né? E sendo criativo, e aprendendo, e sempre aprendendo, né? E sempre aprendendo. Eu fazia um curso à noite, para você ter uma ideia, eu fazia uma graduação à noite, na Estácio de Sá, no Rio de Janeiro, e trabalhava manhã e tarde. Eu chegava à noite exausto para um banco de universidade, né? Para poder participar das atividades acadêmicas. Então, era bem difícil, né? Não tinha ajuda das atividades administrativas, gerenciais, operacionais do meu trabalho com a minha academia. Eu sabia que eu precisava de um curso, né? É claro que a base teórica sempre traz muita reflexão para a gente, não tenho dúvida disso, né? Jamais vou negar que aprendi muito com a base teórica dos meus mestres lá do Rio de Janeiro, que eu tive, o João Carlos, a professora Dice, enfim, pessoas maravilhosas que eu tive contato e aprendi muito, né? Mas quando você vai para uma área específica de atuação profissional, cadê? Né? Cadê? Aonde é que eu pego, né? Subsídios para isso, acadêmicos possíveis, né? Então, era difícil. Essa foi uma das grandes dificuldades, não tenho dúvida. Sim, com certeza, e muito importante. E lembrar que, como o Osório colocou, ele teve muitas dificuldades nessa parte de vivenciar essa parte prática operacional, e ele agarrou todas as oportunidades. Ele teve várias vivências internacionais e transformando sempre em oportunidades. E isso é muito importante. E aí eu queria também, aproveitando aqui, nós falamos um pouquinho sobre sua atuação como presidente, como esse processo, e como que foi esse início da luta da regulamentação profissional? Você falou que você quando entrou lá na presidência, tinha acabado de ser reconhecida a profissão de turismólogo. Como que foi esse desenvolvimento, vamos dizer, desse arcabouço legal, né? Todas essas leis que foram sendo desenvolvidas, quais que foram que foram realizadas, que ocorreram de reconhecimento da profissão e quais que estão em trâmite agora?
Então, com o veto, né, que a gente esperava do artigo 1º, né, do projeto de lei que foi sancionado pela presidente Dilma, é bom a gente salientar isso, né, que foi a presidente Dilma que teve a coragem de peitar, né, os empresários do turismo brasileiro, né, e reconheceu a nossa profissão, né? Pouca gente sabe disso, na verdade, sabe, João Paulo? Pouca gente sabe disso, porque antes dela foram 5 projetos de lei que foram vetados. 5. 5. Né? E tu sabe, para chegar num presidente e tramita Câmara, Senado, Senado, Câmara, Câmara, Senado, para ir para o presidente. Né? Então, desde a época de Geisel, que a gente vem tentando alguma coisa, né? E só a presidente Dilma que teve a coragem de enfrentar a pressão neoliberal dos empresários do Brasil em reconhecer uma profissão de turismólogo. Tá? Esperávamos um veto? Esperávamos. Né? Esperávamos um veto, certamente, até porque o veto do artigo 3º também, que já trazia no bojo da lei a instituição do Conselho Federal de Turismo, né, de um Conselho de Fiscalização Profissional, não podia ser num projeto de lei, porque os conselhos profissionais no Brasil, eles não nascem pelo legislativo, eles nascem por vontade política do executivo. Né? Então aquilo ali já era um erro. Né? Então a gente já sabia que alguma coisa ia acontecer quando chegasse na mão da presidente ali. Né? A questão do título, né, da qualificação profissional de nível superior e tal, que também foi um veto, é uma falta de entendimento da classe política até hoje, que nós somos uma profissão de interesse público. E por ser uma profissão de interesse público, a gente pode e deve fazer esse drible constitucional, reservando a necessidade e pela complexidade da nossa área, de ser turismólogo somente quem tem nível superior. Porque da forma como a lei está hoje, qualquer um pode ser turismólogo, né? Não afunila, né? Eu não gosto de usar a palavra reserva de mercado, esquece, apaga, né? Essa expressão que andou perturbando muito a gente, essa coisa de reserva de mercado, mas não é uma reserva de mercado, é uma qualificação desse título, né? Esse título precisa de ter uma qualificação de nível superior, porque eu estou cansado de ver guia de turismo, o seu cartãozinho lá, embaixo, turismólogo. Você está entendendo? Sem ter a formação de nível superior. Estou cansado de ver isso. Estou cansado. Né? Mas por quê? Porque a nossa legislação hoje está permitindo. Ela não bloqueia essa coisa. Eu trabalho no turismo, sou guia de turismo. Eu sou turismólogo também. Peraí, meu amigo. Olha ali, ó. Veja o artigo 2º, que foi o que ficou na íntegra da nossa lei. Veja o artigo 2º. Né? Gestão, planejamento, docência, pesquisa. Né? Isso é atribuição do turismólogo. Né? Isso é atribuição do turismólogo. Então, para fazer isso, na complexidade de uma área humanista e economicista como é a nossa, meu amigo, tem que ter nível superior, no mínimo. Né? Tem que ter aprofundamento acadêmico, no mínimo. Entendeu? Não dá para ser qualquer um numa área dessa. Então, esse detalhamento jurídico da nossa lei foi uma das minhas atuações na presidência da ABBTU. Né? E nós tivemos o prazer de ter apadrinhado e ter sido amadrinhado pela deputada Érica Cocai, lá em Brasília, lá na Câmara dos Deputados. A deputada Érica Cocai abraçou a nossa causa de uma forma que eu jamais imaginava. Né? E olha que a gente não tinha lobby, entendeu? A gente nunca conseguiu fazer lobby, entendeu? A gente fazia lábia, mas lobby a gente não fazia, entendeu? A gente ia pela acessibilidade profissional, do trabalhador, do desenvolvimento sustentável do turismo, a gente ia muito por aí. Então, eu dei uma assessoria, né, aos assessores da deputada para ela entrar com um detalhamento jurídico de um projeto de lei que estava já tramitando lá na casa, que já era o 2478 de 2015, o PL 2478. Né? Então você imagina que
2015, o Adalberto Cavalcante, né, um deputado de Pernambuco, né, logo imediatamente ele já entrou com um projeto de lei para alterar a nossa lei, não sei o quê, papapá. Mas era um projeto tão frágil, um projeto de lei tão frágil, que o que a Érica Cocai fez? Ela fez um substitutivo. Ela fez um substitutivo, simplesmente pegou já o trâmite do processo, apresentou uma proposta de um substitutivo de projeto de lei e alterou tudo lá dentro. O miolo do projeto de lei ela alterou inteiro. Ela só deixou o caput lá, caput lá da lei, entendeu? E aí ela entra fazendo o detalhamento jurídico da nossa lei. O parecer da Érica Cocai, meu amigo, você tem que ler o parecer desse projeto de lei que ela apresentou, que ela defendeu na Comissão de Constituição e Justiça. Eu tive a oportunidade, inclusive, de assistir em 2019, ainda início de 2019, eu estava lá no Rio, quando ela apresentou na comissão de CEPRASP, a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. E aí eu vi 2 deputados, inclusive aquele Kim Kataguiri, né, o Kim Kataguiri e outros 2 do Partido Novo, detonando com a deputada Érica Cocai, porque ela estava apresentando, entendeu, um substitutivo, dando a qualificação de nível superior para o turismólogo, parará, por isso, calcada no processo do TCU, que exigia, entendeu, observar melhor a nossa área, a nossa profissão e tal e tal. E esses caras não querem, simplesmente são ouvidos, né? Eles são porta-vozes, né, do neoliberalismo, que não interessa para ele novas profissões, entendeu? E que qualquer um pode atuar no turismo, e querendo derrubar o parecer da deputada Érica Cocai. Né? Uma primeira vez a sessão foi interrompida. Numa segunda sessão que ela apresentou de novo, aí ela conseguiu passar. Ela conseguiu passar o parecer. Mas está lá, se você der um Google aí no PL 2478/2015, dá para ler o parecer da deputada Érica Cocai, que é assim uma perfeição de defesa, entendeu? Profissão de interesse público, aí ela vai lá que nós colaboramos na prevenção da saúde da coletividade, que nós protegemos o patrimônio, que nós somos elemento de desenvolvimento sustentável. Ela define bonitinho. É claro que teve uma assessoria minha também, né? E para nós, né? Eu tenho que dar também as honras às minhas atuações, porque eu acabei também elaborando muito junto com a assessoria dela, né? E ela aceitou, né? Ela acaba aceitando, né? A parte toda jurídica da deputada avaliava muito bem. Então, esse parecer está em tramitação. Ele recebeu um parecer agora na CCJ, em 2019, de inconstitucionalidade. O deputado Eduardo Bismarck, do Ceará. Acho que ele é do PDT do Ceará, se eu não me engano. E ele está lá com um parecer de inconstitucionalidade. Esse ano, nós fizemos uma reunião online com ele, eu, a Lenora, a Tânia, a presidente lá do Ceará, né, a Silvinha, enfim, fizemos uma reunião com esse deputado e eu apresentei para ele a possibilidade de derrubar essa inconstitucionalidade. Tá? Nós precisamos derrubar essa inconstitucionalidade desse parecer dele, porque está prejudicando a gente. E ele concordou. E o pior é que ele concordou. O que ficou mais feliz é que ele concordou. Então ele disse, olha, vocês podem pedir à deputada Érica Cocai para entrar com uma solicitação de revisão e tal desse parecer, ou eu mesmo posso fazer isso, só que vocês vão ter que me provocar e não sei o quê. Enfim, eu deixei dever de casa para a Bebetu Nacional fazer. Entendeu? E essas coisas a gente não resolve em 2 anos, nem 3 anos, nem 6 anos de gestão, não. Porque o processo histórico de tramitação de um processo, você sabe que é longo, né? Isso foi agora, 2019, quando eu estava já saindo para vir embora para a Holanda.
Entendeu? E é uma construção que, na verdade, que já vem vários presidentes fazendo, e cada um da BBTur vem colocando um tijolinho, que é muito importante o quê? Não só verificar todas essas conquistas que já foram realizadas, mas principalmente para aqueles que estão aqui, fazer o quê? Fazer parte também desse processo. Mais do que nunca, é muito importante que, como aqui o próprio Eusário falou, o Eusário estava aí colocando à disposição, indo lá na luta com o pessoal, fazendo esses encontros. Mais do que nunca, é muito importante também que você que está aí, apoie a sua BBTur do seu estado, comece a desenvolver, comece a fazer toda essa articulação, porque na verdade é um movimento de classe, é um movimento de luta que está aqui, nós, turismólogos, cada vez mais importante que a gente consiga se unir. Temos aí o exemplo do Sandro. O Sandro está lá sempre também, está postos, trabalhando. Mais do que nunca é o momento que você que está aí assistindo, você que está aí, começar a pegar esses exemplos que o Eusário está colocando para nós de luta e começar a avançar. E mais do que nunca, o principal fator que a gente tem também para motivar é essa informação que o Eusário está. O Eusário está compartilhando aqui um histórico muito rico, desenvolvimento de todo desse momento que está até agora. Colocou aí, nós colocamos até o projeto de lei aí 2478/2015, está aí nos comentários, e é mais do que importante que nós começamos a somar forças, aprender com nós, estamos aí com aquelas pessoas que já tiveram uma experiência como o Eusário, que está aí nos ensinando a lutar, a correr atrás, mas principalmente arregaçar a manga e correr, porque é um processo que muitas vezes não vai terminar em nós, vai terminar muitas vezes nas próximas gerações, dos próximos turismólogos. Logicamente, queremos ter esse benefício de imediato, sim, mas pode ser esse benefício que vai acontecer daqui 5, daqui 10 anos. Mas para que ele consiga chegar, é mais do que nunca importante que você se una a essa luta. Ô João Paulo, tem um outro projeto de lei que está em tramitação ainda lá na Câmara, que é também do deputado Arnaldo Faria de Sá, do PTB de São Paulo, que nem está mais na casa, que é o PL 7936 de 2017. Tá? Esse projeto de lei, a deputada Érica Cocai também pegou a relatoria dele. Ela formalizou, né, a relatoria e está hoje sob a relatoria dela. Só que ela precisa ser orientada, né, ou a assessoria dela, enfim, precisa chegar junto, né? A única coisa que ela deixou foi que em dezembro de 2019 ela pegou essa relatoria. Então é muito recente isso, né? Então, e as comissões quase que não trabalharam esse ano por conta de Covid. As comissões ficaram muito, né, relevantes. Só as comissões especiais mesmo relacionadas à Covid é que andaram mais. Mas esse projeto de lei, ele é um projeto que divide a nossa categoria. Ele tem que ser recusado, né? Ele tem que ser, como é que eles chamam? Recusado mesmo, sabe? Ele dispõe sobre a regulamentação da profissão de organizadores e gestores de eventos e correlatos. Olha só, primeiro que ele já começa errado. Um projeto que regulamenta uma profissão que não existe, não foi nem reconhecido, né? Esse foi o nosso erro do passado, né? Regulamentar a profissão de bacharel em turismo, não sei o que lá, a gente não tinha nome antes, né? Então já começava com regulamentação. Então, não se regulamenta uma profissão que não existe. Primeiro, ela precisa ser reconhecida. Então, esse é o ponto frágil desse projeto de lei que precisa ser assessorado e ser derrubado, né? Segundo, ele traz no projeto de lei, no escopo dele, ele já traz o Estatuto do Conselho Federal dos Organizadores de Eventos. Não é o poder legislativo que institui conselhos profissionais. Não é nenhum conselho. No Brasil não existe uma lei que estabelece como deve ser instituídos os conselhos profissionais. Primeira coisa, não existe. Sabe por que eu sei disso? Porque eu participei de um fórum nacional dos conselhos das profissões regulamentadas. Eu fiquei sabendo desse fórum, que se reúne uma vez na vida, né? E aí fui numa reunião deles lá em Brasília, fui convidado para apresentar a BBTur, inclusive. Aí apresentei a BBTur, apresentei os turismólogos para o presidente do CREA, da psicologia, contabilidade, administração, que quer nos engolir, depois eu falo da administração, né? E nesse fórum das profissões regulamentadas, eu consegui, né, entender
que não é o poder legislativo que institui conselhos profissionais, né? Por vício de origem, como eles dizem, por vício de origem, é o executivo, entendeu? Sai do executivo. O presidente da República, instigado por um ministro, entendeu? Por um ministério qualquer, seja lá qual for, entendeu? Para instituir um conselho profissional de uma categoria que interessa ao Ministério do Transporte, ou do Turismo, ou da Saúde, ou seja lá o que for. Enfim, sai de um ministério, né, para o executivo, né, para o presidente da República poder reconhecer instituir um conselho profissional. Então, esse é o nosso caminho. Esse é o nosso trajeto. Né? Então, por aí, a gente vê a fragilidade desse 7936-2017. 7936 de 2017. Aliás, 7936-2017, tá? Acho que eu falei 2015. Então, esse projeto de lei, ele tem que ser derrubado. Ele precisa ser articulado para ser derrubado. Tem algumas entidades de eventos, eu não sei se Ferdinando está aí nos escutando, uma tal de For Eventos, acho que Ferdinando deve conhecer, lá de São Paulo. Tem uma outra, né, que está fazendo lobby lá em São Paulo e tal, entendeu? Para poder... Não é a ABOC. A ABOC, eu já tive com a Fátima Facuri, a presidente da ABOC, né, que ela era do Rio de Janeiro, e a ABOC não colocava azeitona nessa empada. A ABOC não colocava azeitona nessa empada. Diz que não era favorável a esse projeto de lei, entendeu? Pelo menos na presidência da atual presidente Fátima Facuri. Então, a gente precisa, né? Eu cheguei a fazer, inclusive, um manifesto dos turismólogos, né? Eu protocolei esse manifesto dos turismólogos na comissão que eles estavam, meu Deus, acho que era a CCJ. A CCJ. Coloquei lá. O lobby deles é tão forte que nem o nosso manifesto eles deixam colocar no processo do projeto de lei. Você está entendendo? Eles fazem um lobby tão grande que nem o nosso manifesto está. A gente tem outro manifesto do projeto de lei que está lá no Senado, que eu vou falar dele depois, que foi incluído no projeto de lei, está lá no processo. Se você puxar, né, o PLS, o 439 de 2015, o projeto de lei do Senado, tem lá o manifesto dos turismólogos, né, contra a história dos administradores quererem exclusividade do turismo na hotelaria, entendeu? Está lá. O nosso manifesto está lá no processo. Agora, o lobby das entidades de eventos de São Paulo, não é nem nacional, são entidades de empresas organizadoras de eventos lá em São Paulo, estão fazendo um lobby para esse negócio passar, essa fragilidade, uma bosta de um projeto desse. Projeto de lei frágil. Sim. Me diga se organizador de evento não é turismólogo. Sim, isso é organizador de evento não é turismólogo? Não. É dividir a categoria, cara. Sim. É dividir a categoria, dividir para governar. A ditadura já fez isso muito bem lá no passado. Dividir para governar. E uma coisa até que o próprio Sandro está colocando aqui, que é muito importante nesse momento, que está falando todos se unirem nessa luta, e ele fala que é uma articulação constante que tem que ter entre as entidades, como bem o próprio Osório está aqui colocando, e é uma meta a ser cumprida, que ele está colocando aqui também, tanta valorização dos turismólogos e essa questão do Conselho Federal de Turismo, que é muito importante, de turismólogos. E é muito importante isso. Como falou, não dá para dividir as entidades. Sim, temos que conversar, dialogar e somar as atividades, as entidades. As entidades, mais do que nunca, e precisam dessa união, e principalmente os próprios turismólogos precisam começar a se conversar mais, estar presente nos seminários, estar presente nesses grandes espaços de debate que estão sendo colocados aí. O Osório mesmo estava lá conosco também no seminário, né? Debateu bastante sobre esse tema dos turismólogos, lá teve uma fala muito importante. E essa constante comunicação que você está colocando aí, junto com as entidades, essa união.
E também, além desses dois projetos de lei, você também tinha colocado que tem mas tem um outro. Tem mais um na Câmara. Queria até saber de você, porque eu não consigo ver por aqui, se o Otávio Leite entrou. O ex-deputado Otávio Leite, ele está por aí, não? Ah, não, né? Eu falei com ele essa semana, ele foi secretário de Turismo do Rio de Janeiro recentemente, aí entregou agora o cargo, depois que deu problemas lá na gestão do Rio de Janeiro e tal, mas é um deputado que vai voltar agora para casa, fiquei sabendo que ele é suplente, e aí vai agora em 2021, parece que ele volta lá para a Câmara dos Deputados. Aí ele entrou em contato comigo, e aí eu falei para ele que eu ia comentar sobre o PL 4030, o PL 4030 de 2008. Olha só, antes da gente ser reconhecido em 2012, o Otávio Leite já citava a necessidade de alteração na Lei Geral do Turismo, no artigo 21, e incluir os turismólogos, né? Incluir os guias de turismo, os turismólogos e as IES, as instituições de ensino, né? As IES e técnicos, e formação técnica também. Enfim, pegar essas três categorias, né? As entidades de formação do turismo, os guias de turismo, que até hoje não são mencionados na Lei Geral do Turismo, eles têm cadastro, mas eles não são mencionados na Lei Geral do Turismo, e os turismólogos. E ele pega esse bojo desses três, né, dessas três pernas, e faz uma modificação, uma sugestão de alteração no artigo 21 da Lei Geral do Turismo, para esse pessoal ter o cadastro, né? O cadastro. O guia de turismo, que é o único que já tem aí cadastro, vai ser contemplado novamente, porque eles entraram no cadastro por conta de uma portaria do Ministério do Turismo. Mas eles não são contemplados na Lei Geral do Turismo. Eles estão por conta de uma portaria ministerial. Sacou? Então, ele pega nesse PL 4030, o Otávio Leite, ele pede uma alteração na Lei Geral do Turismo para que a gente possa ter o cadastro. Então, ele vai voltar, ele voltando agora, né? Tem que colar nesse cara, tem que dar suporte para que ele dê andamento desse projeto de lei 4030, entendeu? Ele está na CCJ, ele está na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, entendeu? Tem dois projetos de lei nossos lá na CCJ, aquele lá da inconstitucionalidade, que precisa ser derrubada, e esse que precisa ser acelerado, o processo dele, entendeu? Tem que sair da Câmara, tem que ir para o Senado. 4030-2008, /2008. Exato. É do Otávio Leite. Otávio Leite é tucano, lá do Rio de Janeiro, mas sempre foi muito solícito dos turismólogos, sempre apoiou muito a BBTU lá no Rio, né, como secretário de turismo, ele sempre, como secretário estadual, ele também deu muito apoio à nossa categoria, sabe? A BBTU lá do Rio de Janeiro. É um parceiro, esse pode dizer que é parceiro da nossa categoria, tá? Até onde, não sei. Até onde eu não sei, porque com a sua mentalidade neoliberal, eu não sei se ele tem muitos interesses para que a nossa luta, né, consiga atingir um patamar que a gente precisa, que é o nosso Conselho Federal, realmente, entendeu? Então, esses três estão na Câmara. Agora, o mais nefasto de todos é o PLS, que é o Projeto de Lei do Senado, PLS 439 de 2015. Esse é para lascar, João Paulo. Esse é para lascar. Esse é nefasto demais, entendeu? É o Conselho Federal de Administração que está bancando esse projeto de lei, porque o deputado que botou ele, que é o Donizete, é um administrador, entendeu? É um administrador. Então ele come bola do Conselho Federal de Administração aqui para poder andar com esse projeto de lei lá dentro do Senado, né? Esse aí eu atuei muito em cima desse projeto de lei na minha gestão lá na BBTU.
Tive com a senadora Fátima Bezerra, que hoje é governadora do Rio Grande do Norte. Ela era presidente da CDR, que é a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, e o projeto estava lá na CDR. Então eu pedi uma audiência com a senadora, fui muito bem recebido pela senadora, e aí coloquei para ela quem são os turismólogos, tá? Quem somos nós? Eu não sabia. Eu digo, pois é, senadora, a gente deve muito à presidente Dilma, né, do que é do seu partido, né, por conta desse nosso reconhecimento e tal. E aí ela abraçou, deixa comigo, você tá em cima. A expressão que ela usou foi essa, você tá em cima. Eu não tinha ainda um relator, eu estava procurando um relator, né? Aí por acaso chegou na minha mão Paulo Paim, senador Paulo Paim, lá do Rio Grande do Sul, e aí eu tive uma audiência, fui recebido nos Purões lá do Senado, no café dos Purões lá do Senado, pelo senador Paulo Paim, e aí ele assumiu a relatoria, só que foi num período já de final de gestão, de mudança, de não sei o quê, e blá, 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 blá. Enfim, não deu tempo do Paulo Paim fazer muita coisa pra gente, mas pelo menos ele segurou até soltar uma audiência pública. Mas ele saiu da CDR logo depois que ele reassumiu, ele foi reeleito, né? Então, mas ele não assumiu nenhuma função na CDR, então não pude mais contar com ele, ficamos sem relator de novo, e eu atrás, e eu correndo, e eu querendo um relator, e eu, sabe, enlouquecido, buscando uma relatoria, entendeu? Contra os administradores, imagina você. Aí me agarrei com o Conselho Federal Conselho Federal de quê, meu Deus? Psicologia. Pessoal da Psicologia. Conselho Federal de Psicologia. Que tem também problemas no mesmo projeto de lei, porque eles botam lá várias atividades do projeto de lei, eu acho que são 18 atividades, se eu não me engano, entre elas turismo e hotelaria, mas tem uma que é de seleção e recrutamento de recursos humanos, que os psicólogos, isso aí é nosso. Recrutamento e seleção de recursos humanos é psicólogo. Isso aí está na nossa lei. Aí é tanto que o presidente do Conselho Federal de Psicologia foi para o nosso congresso lá em Fortaleza. Ele foi lá, ele participou de uma mesa com a gente. Entendeu? Digo, vamos nos emanar com os psicólogos, né? Vamos juntar forças, a luta é igual, é para derrubar esse projeto de lei nefasto, entendeu? Agora, ninguém procurou mais os psicólogos, João Paulo. Precisa procurar os psicólogos, precisa tomar cafezinho lá na presidência do Conselho Federal de Psicologia, entendeu? E dialogar e ver quais são as estratégias que nós vamos fazer para derrubar essa porcaria, entendeu? Porque, meu amigo, é tornar exclusivo o turismo e hotelaria para os administradores. O que é isso? O que é isso? É a bomba atômica em cima da gente? É a bomba atômica para os turismólogos do Brasil? Entendeu? Então, meu amigo, acordem! Acordem! Quem estiver nos escutando, acorde, porque é bomba que pode vir por aí, entendeu? Nós estamos lutando contra um dragão grande, neoliberal, que é o Conselho Federal de Administração, que vem nos perseguindo já há muito tempo. Já vem tentando assento no Conselho Federal, no Conselho Nacional de Turismo, e a gente, toda vez quando eles botam na pauta querendo entrar no Conselho, a gente ia, antes da reunião do Conselho Nacional de Turismo, já fazia um entendeu? Com os nossos pares de lá do Conselho Nacional, disse, olha, vamos bombar isso. Por que tem que ter Conselho Nacional, Conselho Federal de Administração aqui dentro, do Conselho Nacional de Turismo? Então a gente vai ter que ter o pessoal da saúde, a gente vai ter o pessoal aqui, de todas as profissões aqui dentro. Que história é essa? Que história é essa? É turismo, mas não é. É Conselho Nacional de Turismo, mas não é. Entendeu? Enfim, então, nós estamos precisando saber, né, atuar mais e articular melhor. Porque não pode deixar esfriar muita coisa que eu fiz. Não pode deixar esfriar, né? Eu sinto realmente uma pena muito grande, que eu não recebi nenhuma notícia, pelo menos de outubro para cá, já fez um ano que eu saí da BB Tour, né? Tive que me ausentar
um ano antes da minha gestão, tive que sair um ano antes para vir para aqui, para a Holanda, logo depois do nosso congresso, eu tive que vir embora. Então, a gente tem que continuar essa luta parlamentar, legislativa, entendeu? E de interlocução com o TCU, né? O bom foi que na minha gestão a gente teve a primeira entrada do TCU. Nunca a gente chegou no judiciário. Primeira vez que a luta dos turismólogos chega no judiciário. A gente só tramitava no legislativo e no executivo. Na minha gestão, a gente teve lá um processo, né, no judiciário. Está lá o processo do TCU, que começou na região norte, né? Começou lá num processo de avaliação do ecoturismo da região norte. Por que não deslancha o ecoturismo na região norte com tanta potencialidade? Aí lá no relatório, no item 5 do relatório, de 75 páginas, lá, ó, por quê? Porque os turismólogos não têm conselho, porque os turismólogos não estão regulamentados através de um conselho federal das atividades do turismo, porque os turismólogos não estão na Lei Geral do Turismo, entendeu? E aí botam para trabalhar nas atividades do ecoturismo lá na região norte, qualquer Zé Mané, entendeu? Qualquer porcaria. Aí as atividades não deslancham. Isso começou, olha só, isso foi provocado pela Secretaria Nacional de Políticas Públicas do Turismo, do Ministério do Turismo, na época que o Lumertz, né, o Vinícius Lumertz estava lá, e aí ele mandou para o TCU do Amazonas fazer essa investigação, né? Por que não deslancha o ecoturismo na região norte? Passaram 2 anos investigando. 2 anos, o TCU passou 2 anos na região norte, Pará, Amazonas, Tocantins, Roraima, Rondônia, Terminou o relatório, o TCU manda o relatório para a Presidência da República, chegou na mão do Temer, que já tinha tido o golpe em cima da Dilma, já era do governo do Temer a história, chegou no Temer e chegou no Ministério do Turismo, né, pedindo, né, para fazer uma avaliação, desse acórdão. Né? O acórdão pedia para avaliar a necessidade e a importância de ser instituído esse conselho. Enfim, cadê o processo? Fui eu do Palácio do Planalto, ninguém sabia me informar. Era uma zona lá no Palácio do Planalto, lá na época do Temer, ninguém sabia saber os encaminhamentos do processo. Aí depois um cara me ligou e disse: olha, senhor, esse processo que veio do TCU está no Ministério do Turismo, porque como tem uma parte específica do assunto, o presidente se esquivou de responder ao TCU. Tinha 90 dias para responder. Tá? Aí lá vou eu para os purões do Ministério do Turismo. Foi no controle interno do Ministério do Turismo, eu fui pegar o parecer da Larissa Peixoto, uma turismóloga safada, nojenta, como bom nordestino que sou, eu digo e repito aqui que ela é traidora. Ela é traidora, hoje é a presidente do IFAM Nacional, essa turismóloga, não merecia esse lugar. Vários turismólogos estavam defendendo, porque ela é turismóloga, porque patrimônio tem a ver com turismólogo também, um cacete. Essa mulher é uma traidora da nossa categoria. Ela negligenciou a existência dos turismólogos num parecer do Ministério do Turismo para o TCU. Quer mais? A gente tem que botar ela na parede. A gente tem que botar essa mulher na parede só porque ela é mulher do segurança de Bolsonaro, cara. Ela é esposa de um segurança de Bolsonaro, por isso que ganhou a presidência do IFAM. Verdade seja dita, não é porque ela é turismóloga, não. Porque qualquer turismólogo de nível bom teria possibilidade de assumir o IFAM, não tenho dúvida disso. Mas ela só está lá porque ela é mulher do segurança de Bolsonaro. E quem quiser ouvir, quem tiver ouvido, que escute isso. Já saiu da imprensa, não sou eu que estou dizendo, não. Isso já saiu da imprensa, já foi público. Enfim, meu amigo. Sandro queria me ouvir, né, aí nas avaliações do Ministério. Sandro, eu só te digo que eu estou tão desapontado quanto o presidente da Abracorp, o Carlos Prado, que diz que está desapontado. É uma pena. Precisamos de alguém de preparo
amparo no Ministério do Turismo. Foi a declaração que o presidente da Abracorp, Turismo Corporativo, olha a entidade que nós estamos falando, tá? Juntamente com a presidente da ABAV Nacional, né, esqueci agora o nome dela, desapontados, né, com o que está acontecendo no turismo brasileiro, com a saída do ministro, enfim, e o sanfoneiro que entrou, né? É um escárnio em cima da gente, essa nomeação de um cara que não tem a mínima capacidade de fazer uma gestão pública de turismo nacional, como esse babaca, Zé Mané, sanfoneiro. Me desculpe, o sanfoneiro, tenho nada contra sanfoneiro, sanfoneiros tem mais valor do que ele, entendeu? Mas, meu amigo, nós estamos perdidos. Nós estamos perdidos, entendeu? Se isso não passar logo, que já me disseram que é passageira a permanência dele nesse cargo, assumiu ontem, né? Mas dizem que já é muito passageira, só para proforme, porque o cargo dele já está negociado aí com o Centrão, entendeu? E é bom que a gente fique apenas atento a um nome, pelo menos, de caráter e de vergonha, porque do jeito que está, não é possível, não. Não é possível. A gente tem que avançar. Tem muita gente boa, né, para assumir a gestão do turismo brasileiro, para entregar na mão de um cara, entendeu, que não tem a mínima condição, né, de fazer uma gestão dessa. Não é possível. Não é possível. Aí quando eu vejo o presidente da BIH Nacional, hoje mandando vídeo no grupo lá que eu faço parte, ele também agarrado com o presidente, com o atual ministro, né? E aí, porque somos nordestinos, caba da peste. Meu Deus do céu, que nível é esse? Só porque é nordestino, é caba da peste, é bom. É bom para entrar no Ministério do Turismo, para atuar no Ministério do Turismo. Só porque é nordestino, caba da peste. Pelo amor de Deus, nós estamos perdidos, João Paulo. Nós estamos perdidos. Tem que refazer muita coisa nesse nosso país, entendeu? A gente precisa ser mais ousado. Nós precisamos ousar mais, sabe? Bater mais de frente. Nada de diplomacia. Não estamos mais na época da diplomacia. Nós estamos para ir para o enfrentamento. O turismo brasileiro tem que ir para o enfrentamento. Senão, eu espero que Bruno Wendling, que está lá no Fornatur, que é turismólogo também, né, possa fazer alguma coisa, né, possa atuar pelo Fornatur. E o outro que era, não sei se ainda está na Sede Tour, que era o menino lá de Hugo, que também é turismólogo, lá do Maranhão. Espero que esses dois turismólogos, nessas duas entidades, possam alguma coisa, né? Tenham ousadia de fazer alguma coisa. Não é possível, Paulo. Não é possível. Cada vez mais importante que todos os turismólogos aí comecem a se unir. E principalmente, não temos várias pessoas de destaque, como o Bruno, que está lá no Fornatur, como também vários turismólogos que estão técnicos aí na sua cidade, que estão trabalhando como técnicos do Estado, precisam cada vez mais valorizar e buscar esta união, buscar esse debate, começar a buscar esses espaços, principalmente para que cada vez mais os turismólogos consigam ter vez. E uma questão também, que aí nós vimos aqui, algumas pessoas tinham perguntado até antes da live, é se existe ou não um piso salarial para os turismólogos. Nacional, não. Só o Conselho Federal vai ter a possibilidade de fazer isso. Isso é atribuição do Conselho Federal. O Rio de Janeiro é o único estado que estabeleceu um piso de várias categorias profissionais, de nível fundamental, de nível médio, de nível superior, e nós, turismólogos, estamos entre as categorias de nível superior. Isso é muito bom, dá uma jurisprudência muito grande no nosso detalhamento jurídico, né, que a gente luta aí pela qualificação profissional do título, né, de nível superior, entrando aí tecnólogo, entrando licenciado, né, e os provisionados também.
todos têm que ser de nível superior, pelo menos, né? Mas lá no Rio de Janeiro estava 2.900 e um pouquinho, uns quebrados, entendeu? Isso, a categoria de 2018. Não sei se em 2019 houve uma avaliação do nível salarial, entendeu? Uma revisão salarial. Não sei se em 2009 aconteceu. Normalmente é final de ano e eu já não estava mais quase no Rio final do ano, de outubro para cá já estava saindo do Rio, então não sei, não acompanhei esse piso salarial lá no Rio de Janeiro. Quem deve saber disso é a primeira presidente da BBTU Nacional, a Rosalinda, que ela é presidente do Sindicato de Turismo do Estado do Rio de Janeiro. É o sindicato que faz a homologação das carteiras de trabalho do pessoal que trabalha nas empresas da atividade turística do Rio, né? E a Rosalinda foi a primeira presidente da BBTU Nacional, e aí, isso em 87, né? Quando a BBTU se tornou, na verdade, uma federação, digamos assim, né? Como se agregando as seccionais. Então, em 87. Então, a Rosalinda é a pessoa que deve saber se houve essa atualização desse piso salarial. Mas a nível nacional não existe. Só o Conselho é que tem essa atribuição. Bacana. É bom todos estarem cientes dessa parte, até mesmo, quem sabe, não lutar pelo seu estado para conseguir esses avanços que já teve no Rio de Janeiro. E uma pergunta para o pessoal. Hã? Pois é, exatamente. Se espelhar numa legislação local, estadual, para fazer as suas bases estaduais, entendeu? Uma pergunta que o pessoal sempre coloca é como os turismólogos podem fazer a diferença no mercado. Quais dicas que você dá aí para aqueles turismólogos que já se formaram há bastante tempo, que estão formando agora? Quais dicas que você daria? Cara, não perder oportunidades. Não titubear em perder oportunidades de atuação profissional, entendeu? Nas mais diversas áreas que o turismo pode oferecer. Uma das coisas, eu acho que é essa. Outra coisa é ralar muito. Ralar muito, entendeu? Procurar não perder nenhuma oportunidade, começar ralando mesmo, entendeu? É só assim que vai aprendendo, fazendo a dicotomia e academia, mercado o tempo inteiro, né? Aperfeiçoamento e capacitação, né? Aperfeiçoamento e capacitação sempre, né? Acho que não pode perder nunca de fazer isso. Ter sempre consigo otimismo e entusiasmo, né, nas suas atividades, eu acho que é uma necessidade, né? E na certeza de que a nossa luta, né, profissional é uma luta antineoliberal, né? Tem que ter essa consciência, porque senão vai navegar, entendeu, no além, tá? Então, para focar, né, para dar um rumo político, profissional, tem que saber por que essa nossa luta é antineoliberal, entendeu? Então, eu acho que essa é uma das questões, né? E eu diria que colaboração, né? Colaboração é muito importante, né? Em todas as suas atividades, aonde estiver, né? Colaboração. E ter orgulho da profissão, né? Ter orgulho da profissão. Nunca ficar menosprezando. Não, eu estou no meio de administradores, né? Aqui, doutores, arquitetos, não sei o quê. Não, ter orgulho, bater no peito e dizer, sou turismólogo, né? Sou turismólogo e ter orgulho dessa profissão. Eu acho que é uma questão, né, que bate muito na necessidade dessa identidade ideológica, inclusive neoliberal, que a gente precisa, entendeu? Se destacar entre os outros, né? Se destacar entre os outros. Principalmente porque é um nome que as pessoas não conhecem. E aí você tem a oportunidade de explicar
quem é o turismólogo, né? Eu estou explicando isso aqui na Holanda. Imagine você. Imagina você. Estou explicando. O que é turismologista? Eu peguei essa expressão que eu vi lá no Wikipedia, né? Turismologista, já em inglês a expressão. Eu digo, opa, alguém já botou aqui no Wikipedia turismologista. Vamos internacionalizar essa expressão, né? E aí eu falo, você é o quê? Eu tô falando, sou turismologista. Turismologist, what's that? What's that? Né? Aí eu começo a explicar, né, para isso. Tá. Não é recepcionista de hotel, não, né? Não, né? Não, recepcionista de hotel. E é muito importante. A Mônica mesmo colocou aqui, a Mônica Beija-Cor colocou. Tenho muito orgulho de ser turismóloga. Tá aqui, algumas pessoas já A estão. Mônica? Mônica Beija-Cor, lá de Araxá, Minas Gerais. E até Sei demais que é. Figura. Essa aí vai ser uma liderança lá em Minas. Espero que ela tome pulso aí, arregaça as mangas para essa liderança lá em Minas Gerais. Está precisando demais. Está precisando muito. Ana ULSG também colocou aqui, concordo, temos que enfrentar. E colocou também que o Osário maravilhoso, que está colocando os parabéns para você. Beijos! Beijos, mesmo do frio, mesmo sendo beijo gelado, mas beijos. Aqui está os hoje opostos. Está 5 graus aqui. 5 graus. Aqui em Goiás está dando calor, aquele tempo seco característico. Queria estar aí agora, embaixo de uma cachoeira. Até convido a todos aí que estão nos assistindo. Quem não conhece, pessoal, venha conhecer aqui Pirenópolis. Tem cachoeiras fantásticas aqui do lado, Salto Corumbá e N locais. Para quem estiver do entorno de Brasília, temos Formosa, temos aí vários destinos bem fabulosos aqui próximos aos grandes aeroportos aqui das nossas capitais. Tá convidado aí, Osário, dando pulinho no Brasil. Dá um conheço todos. Não conheço só o Planalto Central, não. Conheço todos. Salto Itiquira, Poça Azul... Cabrobró, não, como é? Como é o nome de um lugar que chama Bororo, não, esqueci agora, um lugar lindo que tem também umas cachoeiras, o pessoal faz rapel. É tudo Goiás, né? Porque Brasília mesmo é desse tamanho, saiu dali é Goiás. É um pulinho de Brasília, quem passa por Brasília dá um pulinho lá. Salto Tororó. Me lembrei. E aí uma pergunta para o pessoal que está te acompanhando aqui. Quem te inspira, Eusário? Quem me inspira? A potencialidade do turismo brasileiro, a potencialidade do destino. A verdade, quem me inspira é a potencialidade do destino Brasil e o fenômeno turístico mesmo. O ser humano que faz e que se desloca, esse aqui me inspira. Eu não tenho nenhum guru no turismo, nem internacional, nem nacional. Nunca segui nenhum guru da academia, até porque a gente tem cada guru na academia, que vou te contar, viu? Desmerece a regulamentação, a necessidade da regulamentação profissional e por aí vai. Tem cada um que não merece de jeito nenhum a nossa atenção. Mas o que me inspira é isso, é a potencialidade dos destinos, as localidades, as comunidades que fazem o turismo brasileiro. Hoje eu faço parte ainda da Rede Turisol, né, que é a rede brasileira de turismo solidário comunitário, figuras maravilhosas. Todo dia tem notícia das comunidades ribeirinhas, quilombolas, indígenas que estão atuando com turismo pelo Brasil, além dos pesquisadores que atuam com elas também, né? Então essa rede é muito legal, né? Tiro o chapéu para a Rede Turisol, porque tem muito guerreiro aí que está fazendo e acontecendo com suas comunidades, sem depender do turismo hegemônico, das CVCs da vida. Realmente buscar desenvolver todas as potencialidades que tem no seu município. Principalmente lembrando que nessa retomada aí o pessoal está usando muito o turismo
próximo. Então, a proximidade, o pessoal está redescobrindo e é o momento de você começar a valorizar o seu município, valorizar os seus destinos próximos. E o que você Verdade. anda lendo ultimamente, Eusário? Qual livro que você está lendo? Qual blog que você está escutando? Qual podcast que você está escutando? Blog que você está lendo? Quais são as dicas que você coloca aí para o pessoal se atualizar? Mas atualmente, meu Deus, eu estou atuando num projeto de agroecologia aqui em Eindhoven, muito interessante, sabe? Um projeto de agroecologia urbana, produz alimentos para 450 famílias de refugiados políticos e exilados também e tal e tal. Então, muito interessante. Estou atuando aqui com eles. Então, mas quando eu estou em casa, estudando holandês. Então, estou lendo, na verdade, muito pouco, porque eu preciso dominar essa língua em 3 anos, porque vou ter que virar cidadão holandês e estou em processo, né, de cidadania. E já fiz 3 workshops aqui, organizados pelo próprio governo. Então, os 3 workshops eram uma obrigatoriedade dos 3 anos, então eu já matei, já fiz os 3 workshops que são exigidos e estudando holandês. Estou fazendo, estou na Volksuniversiteit. Eu sou estudante da Volksuniversiteit, a Universidade Popular, né? E estudo holandês lá com eles, né? É um simbólico valor que a gente paga anual, mas temos aulas que estavam sendo presenciais, mas agora estão sendo online. Então estamos tendo aulas à distância e aprendendo a língua o tempo inteiro, né? Mas eu vejo muito a TVT, o Blog da Cidadania, escuto muito o Blog da Cidadania, o TVT, né, para escutar as notícias reais do Brasil, né? Porque a mídia hegemônica brasileira está muito complicada a gente escutar. Que quando eu tô mais à vontade, que eu quero relaxar, eu comecei recentemente a ler a dissertação da Marielle. A dissertação da Marielle foi publicada e em outubro eu estive no Brasil, estive em João Pessoa, perdi a minha mãe faleceu, acho que Ferdinando, inclusive, nem sabe. Ferdinando está por aí ainda ou já saiu? Ferdinando já saiu? Ele, ele conheceu minha, ele conheceu minha mãe. Então, eu estou lendo essa dissertação da Marielle, que eu não terminei ainda, e estou relendo Gessé de Souza, A Elite do Atraso. Gessé de Souza, maravilhoso, e da escravidão à Lava Jato. É um livro que analisa o pacto dos donos do poder para perpetuar uma sociedade cruel forjada da escravidão. Estou relendo, na verdade, que eu tinha lido há tempo atrás, e aí eu trouxe esse livro do Brasil e tô aqui com ele. Eu gosto ainda dessa coisa, não gosto de livro digital, não. Começa a arder demais os olhos e eu prefiro pegar, né, no livro mesmo, sentar num lugar gostoso assim para ler, para poder desopilar. Duas de quer colocar a leitura em dia, É, que o Eusário coloca aí para esse da vocês. Marielle foi lançado recente, né? É muito para o pessoal do Rio de Janeiro. Ela faz uma avaliação da redução da favela a 3 letras, né? UPP, né? E é uma análise da política de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, né? É por isso que mataram ela, né? Por isso que mandaram matar ela, né? Ela faz uma avaliação dessa logo da segurança pública, assume uma coordenação de uma comissão de segurança pública para avaliar a intervenção militar no Rio de Janeiro. E aí, meu amigo, é bomba. Esse país aí não é para poucos, não, viu? A gente discutir a violência que cresce a cada dia no país. Isso é uma parte Uhum. muito importante. E eu gostaria de colocar aqui também, para abrir para você, nessa reta final que nós estamos na nossa live, quais seriam as suas considerações finais? Qual mensagem você coloca aí para todos aqueles que assistiram e que vão assistir depois também? Ai, já falei tanto.
Já falei tanto que... Bem, resistência, né, nessa época de corona, né, quem perdeu seus empregos, quem perdeu suas atividades, quem reduziu economicamente aí de suas atividades, tem que ter resistência, né, e tem que ter persistência, né? A persistência é uma virtude muito grande, né? Eu admiro muito o nosso ex-presidente Lula pela persistência que esse homem teve, né? Desde imigrante nordestino, chegar onde chegou e fazer o que fizeram com ele. Então, acho que se a gente se inspira, aí eu vou voltar lá na inspiração, tá? Se a gente se inspira em pessoas que têm essa coragem, né, de dar a volta por cima e fazer o que é possível fazer, né? Então, eu acho que na nossa vida profissional, cara, é a mesma coisa, é resistência de objetivos, né? E persistência, tá? Resistência e persistência, para mim é uma grande estímulo, entendeu? Muito importante Eu para todos posso nós essa união, todo esse processo que a gente precisa aí de estar resistente, estar com toda essa resiliência que é o momento que a gente está aqui vivendo. E eu gostaria de agradecer muito o Eusário estar aqui, em nome da nossa presidente Giovana Tavares, que é a presidente da BB Tour Goiás, que fez esse convite. Eu agradeço muito ao Eusário por estar participando aqui conosco, estar compartilhando um pouco toda a sua história, toda essa garra que ele tem, toda essa luta, e o principal, chamar, convocar todos aqui turismólogos para estarem juntos a nós da BB Tour, fortalecendo cada um na sua base, no seu estado, e cada vez mais, com bem essas palavras finais do Eusário, que a gente se una, que a gente tenha resiliência, que a gente tenha persistência, que a gente tenha todo esse trabalho e não deixe morrer, porque cada nós vamos ser mais uma tijolinho nessa grande construção que vai ser o grande desenvolvimento para os profissionais de turismo e também para o setor de turismo com mais qualidade de profissionalização. Com certeza, com certeza. Eu agradeço demais, imediatamente, fiquei muito honrado com o convite que a Giovana fez, eu não poderia jamais deixar de recusar essa participação aí com vocês, e muito honrado de ser o último do ano, né, certamente, para desejar aí um Feliz Natal para vocês, e que 2001 seja melhor do que 2020, se Deus quiser, com todos nós vacinados, né? Porque não tá fácil, né? E aí o turismo precisa ser repensado, né? O turismo precisa ser repensado. Eu acabo de receber um convite de uma organização que está montando um curso que eu acho que eu vou fazer, são oito aulas, né, online. Outro turismo é possível. Isso a gente já falava lá no Fórum Social Mundial, ó, lá na década de 90, né, quando o Fórum Social Mundial eu participei, levei duas oficinas da BB Tour, uma para Porto Alegre e outra para Caracas, quando tivemos um Fórum Social Mundial lá em Caracas. Eu fiz duas oficinas em nome da BB Tour Rio de Janeiro, porque eu militava pela BB Tour Rio de Janeiro, eu não conseguia contar com o presidente da BB Tour Nacional, porque tinha outra tendência, assim, né, ideológica. Jamais eu poderia contar com ele para fazer uma oficina dentro de um Fórum Social Mundial. E aí eu fiz a inserção social do turismo versus turismo social. Foi uma oficina que eu fiz no Fórum Social Mundial em Porto Alegre, né, no segundo Fórum Social Mundial em Porto Alegre, e lá a gente já discutia outro turismo é possível. Que bom que estão retomando essa reflexão, que bom que estão retomando isso. Agora me parece que são geógrafos, não são os turismólogos, são os geógrafos. Mas eu vou estar lá, eu quero estar no meio dos geógrafos, para aprender também, quero nem saber. Vou estar lá. E lá em Caracas, no Fórum Social Mundial que aconteceu em Caracas, eu fiz o primeiro encontro latino-americano de turismólogos e profissionais del turismo. Isso foi em 2010.
2004. 2004, olha só. Eu fui para Caracas participar do Fórum Social Mundial, mas fiz a inscrição dessa oficina, né? E quem estava lá era o Milton Zoanazzi, que era secretário nacional de Políticas do Turismo, o Ministério do Turismo estava presente lá com o stand também e tal, e o Milton Zoanazzi era o secretário nacional de Políticas. Quando eu vi na minha oficina, estava o secretário nacional de Políticas Nacional do Turismo. Para mim foi uma grande honra, tenho muito respeito pelo Milton Zoanazzi até hoje. Então, essa oficina foi muito legal. A gente teve gente da Bolívia, do Equador, da Argentina. Foi muito bacana. Foi um primeiro encontro latino-americano de los turismólogos. Quem sabe vocês não fazem um segundo aí em Goiás. Com certeza. Muito importante. E principalmente com essas... Precisamos internacionalizar e latinizar essa expressão, essa denominação desse nosso título, João Paulo. Precisamos pensar nisso aí, entendeu? Estratégias para isso. Nós estamos aqui, na verdade, uma videoconferência internacional com o Elzário, e o Encontro Nordeste nos mostrou muito, que o seminário internacional que teve agora, que as fronteiras cada vez mais estão derrubando. Basta nós começaram aqui, tanto o Goiás como também os outros colegas, estar quebrando essas barreiras e começando, como bem o Elzário fez, já no passado, de buscar abrir um espaço de comunicação e a gente também continuar com toda essa bagagem que tanto o Elzário como todos aqueles que passaram pela Bebetour Nacional conseguiram construir. Vamos buscar essa história, vamos valorizar e vamos dar continuidade. João Paulo, eu queria deixar uma semente para a Bebetour Nacional. Mais uma para vocês tocarem aí, porque eu daqui não consigo. Mas quem sabe a Bebetour Nacional não faz um encontro de países de língua portuguesa, um encontro de turismólogos dos países de língua portuguesa. Entendeu? Para pegar Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Portugal, entendeu? E fazer um encontro dos países de língua portuguesa para a gente disseminar primeiro o nome em português, para ele depois se solidificar mais como turismologista, entendeu? Internacionalmente. É uma missão nossa. Eu acho que isso dá crédito, dá peso, entendeu? Para nós, para a formação da nossa profissão. Entendeu? Isso dá peso. Tem mais de 10 países aí que dá para oxigenar, e principalmente o intercâmbio de comunicação, de conhecimento, de insights e até de processo de inovação, nós podemos ser riquíssimos para todos os países. Claro. Deixa essa semente, anota aí, tá? Sim, vou passar todas elas para o Giovanni também e para o pessoal que está aí. Até a Berenice Albuquerque aqui, Tavares, está aqui conosco, que já foi uma ótima sugestão, também já acompanhou e já vai levar. Beijo, Berenice! Abraços, a Capixaba! E o Sandro está aqui conosco, vários, nós vamos pegar essas ideias e debater lá na Nacional. Isso! Essas ideias aí. Engrossa essa aí, Sandro, também. É uma ideia que eu tive agora. Insights a gente não tem toda hora, não. É só de vez em quando. Tem que anotar os insights. Sim. Muito importante, muito bom. Obrigado por essas dicas, esses insights que nós vamos estar lutando aqui, fazendo a nossa parte e convido a todos vocês também a fazer a sua parte. Bom, eu gostaria de agradecer a todos que nós estamos aqui encerrando a nossa live de quinta, aqui da Bebetour Goiás. Estaremos reformulando o projeto para 2021 com novos formatos, novas propostas. E agradeço a todos que estiveram conosco até aqui. E se você ficou curioso também em conhecer outras lives, entre lá no nosso canal do Instagram ou no nosso YouTube da Bebetour Goiás. Estão lá todas gravadas, como essa aqui também do Elzário vai estar lá. Convide seus amigos, lembre lá, quer seguir o Elzário, quer conversar com ele, quer debater um pouquinho mais, ele está no Instagram lá, Elzário PS Júnior. Você pode mandar um direct para ele e conversar com ele. Já segue lá o Elzário, não perca essa oportunidade e já troque uma ideia, já vá acompanhando todo esse histórico e todas as atividades que ele não parou. Cada dia mais está buscando novidades, buscando inovar, buscando desenvolver novas potencialidades. Muito obrigado, Elzário, por essa participação. Imagina! Saudações turismólogas! Saudações turismólogas a todos.